Olá, tudo bem? Hoje nós vamos estudar por que Jesus falava por parábolas. E vamos estudar mesmo, vamos consultar os livros e ver direitinho por que é que Jesus falava por parábolas. E vamos começar relembrando o que é uma parábola, porque talvez você já saiba e nós só iremos recordar. Mas se você não souber, nós vamos agora ver de novo. Começando pela origem da palavra. Se nós formos lá no dicionário olhar direitinho, nós vamos descobrir no dicionário da língua portuguesa que parábola tem a origem no idioma latim, que por sua vez emprestou do idioma grego. E significa uma comparação, uma retórica, uma semelhança. Nossa Senhora! Quer dizer que a origem é da palavra está lá no latim, que por sua vez teve empréstimo no idioma grego? Isso mesmo. Olha, não é complicado. Idiomas, grego, latim, são as línguas usadas para identificar uma nação. Estão relacionadas à existência de um Estado político. É a língua oficial de um país. Olha, vamos ver um exemplo bem simples. O idioma português está ligado ao nosso país, Brasil. Entendemos? Ok. Então, consultando o dicionário sobre parábolas, nós vamos ver que é uma comparação desenvolvida numa história curta e que os elementos dessa história são eventos e fatos da vida cotidiana comum e que nessa história há uma ilustração de uma verdade moral ou espiritual, ok? Vamos resumir assim em 3 itens para ficar fácil relembrarmos o que é uma parábola. É uma história curta. Fala de fatos da vida cotidiana e traz uma verdade moral ou espiritual. Isso é uma parábola. Ora, por exemplo, na parábola do joio e do trigo, os fatos da vida cotidiana são o joio, o trigo, as sementes, a plantação, a colheita. E a história toda traz uma verdade moral e espiritual. Então, quando Jesus falava por parábolas, ele estava facilitando a compreensão porque ele se referia a coisas comuns da vida das pessoas. Aquelas frases de Jesus falavam sobre coisas que eles viam no dia a dia, que eles estavam acostumados, que era muito cotidiano, como, por exemplo, a semente, o semeador, a plantação, a colheita, todos conheciam essas coisas. Então, assimilavam facilmente, compreendiam muito bem o que Jesus estava falando. Por outro lado, ao mesmo tempo, as parábolas de Jesus respeitavam a compreensão daqueles que ainda não estavam preparados e que não iriam entender algumas coisas. Jesus não as ocultava, ele estava ali falando, mas algumas pessoas ainda não tinham capacidade de compreensão. Jesus sabia que não podia lançar uma luz muito forte, porque iria ofuscar a vista das pessoas e ninguém ia conseguir ver nada. Então, ele estava ali ensinando por parábolas para facilitar a compreensão das pessoas e respeitar a compreensão de outras pessoas. Vamos ver um exemplo? Um professor de matemática do primário, sabe aquelas criancinhas bem pequenininhas? Então,
O professor de matemática não vai poder ensinar ali limite, função, equação do segundo grau, nada muito complicado. Mas ele é professor de matemática, tá ali no primeiro ano do ensino fundamental e ele tem que dar a matéria. Então, como ele vai fazer? Ele vai começar apresentando os números, ensinando as crianças a contarem, a relacionar as quantidades, e assim ele já está preparando o ensinamento que ele vai dar no futuro, porque aquelas crianças vão crescer, vão desenvolver, a compreensão vai chegar e elas compreenderão sim algumas matérias mais difíceis relacionadas inclusive à matemática. Assim fazia Jesus. Eu vos falo em parábolas porque eles não estão em condições de compreender certas coisas, pois todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência. E a verdade é revelada gradualmente à medida que a humanidade amadurece. Olha que interessante, né? Quer dizer que então a parábola está lá, ela traz o ensinamento. Conforme nós formos amadurecendo, é que nós vamos compreender aquele ensino. Por isso, Jesus falava por parábolas. Itens 4 a 7 do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, imagens Pixabay.